Meus amigos, o senador Cajuru, eleito pelo estado de Goiás, apareceu na convenção do PDT no Distrito Federal, que confirmou Leila Barros como candidata do partido ao governo e disse ali o que ele chamou de 3 defeitos de Ciro Gomes, junto com o Ciro, presidente do partido, a própria Leila, esposa do Ciro. E eu vou mostrar esse vídeo para vocês e, claro, trazer algumas reflexões sobre esses defeitos apontados ali pelo Cajuru. Mas fica até o final que tem surpresa aí. Eu só quero, antes de mostrar aqui o vídeo, pedir a quem chegou aqui e não está inscrito, que se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, não custa nada, deixa o like. Se não gostar, faz parte, acontece, deixa o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, é o seguinte, esse momento agora, eu gravo esse vídeo aqui às 10h11 do dia 5, nós estamos na reta final das convenções dos partidos, né, pelo Brasil afora. Eu, inclusive, participei da convenção do PDT aqui em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, aconteceu no dia 30 de julho, né, fui confirmado e aprovado como candidato a deputado federal aqui pelo estado, inclusive, eu vou deixar um link aqui no comentário fixo e na descrição da nossa vaquinha. Caso você possa e queira nos ajudar, a partir de R$10 você pode contribuir muito, né, para a nossa caminhada aí, que eu vou lutar muito para ser vitoriosa, e mesmo quem não mora em Minas, né, pode contribuir de alguma forma com a nossa candidatura aqui, fazendo ali uma doação na vaquinha eleitoral. Repito, link no comentário fixo e na descrição. E no dia 4 de agosto aconteceu a convenção do PDT no Distrito Federal. E a Leila Barros, ou a Leila do vôlei, como é muito conhecida, porque jogou muitos e muitos anos na seleção brasileira, muito famosa, muito conhecida, que ingressou na política há alguns anos, foi então confirmada como a candidata do partido ao governo do DF. E aqui na matéria que eu vou deixar vai dizer que ela, aos 50 anos, né, ex-jogadora de vôlei, está no seu primeiro mandato como senadora e foi secretária de Esporte e Lazer do DF na gestão do ex-governador Rodrigo Hollenberg, do PSB. Em 2018, pelo mesmo partido do ex-governador, ela foi eleita senadora com mais de 467 mil votos, ficando em primeiro lugar na disputa, derrotando inclusive Cristóvão Buarque, que era senador tentando a reeleição. Foi eleito junto com ela o outro senador, Isalci Lucas, do PSDB. E lá no Distrito Federal tem o Regufe, que está no fim do seu mandato, numa briga com o seu partido para ver se ele também vai concorrer ao governo ou não. Mas a situação dele está difícil na União Brasil. Aí a Leila saiu do PSB, foi para o Cidadania, porém, né, lá no partido ela ficou até que o partido dela, né, se uniu aí ao PSDB, formando uma federação. E ela, então, contrariada com isso, decidiu sair e foi para o PDT. E o Ciro esteve presente no evento, que confirmou o nome dela como candidata, falou ali em torno de 15 minutos, uma fala muito importante, enalteceu a Leila. O Ciro estava ao lado da sua esposa Gisele, né, do Carlos Zucco, presidente do partido, e quem compunha a mesa era o senador Cajuru, que é do Podemos. Vejam isso, partido que está apoiando nacionalmente Simone Tebet, mas o Cajuru, mesmo assim, não se importa com isso, foi lá e falou algo muito importante que está viralizando nas redes sociais. Assistam o vídeo e eu volto logo em seguida. Lupe, o Ciro Gomes tem 3 defeitos graves. 3 defeitos graves, Gisele. Você vai ouvir agora, como mulher, esposa dele e companheira. Primeiro defeito do Ciro, grave. E é a mesma coisa em relação a Leila. Repito, os dois têm tudo a ver. Primeiro defeito de Ciro Gomes: ele é disparado o mais preparado presidenciável. O segundo defeito grave de Ciro Gomes, defeito grave neste país de políticos incompetentes que não leram nem gibi. O Lula certamente não leu nem um Pequeno Príncipe. E o Bolsonaro é aquele que aciona a boca e não liga o cérebro, até porque ele não o tem. Então, o segundo defeito grave de Ciro Gomes: é disparado o mais inteligente presidenciável da história deste país. E para concluir, o mais grave defeito de Ciro Gomes, que incomoda toda a classe política: Ciro Gomes é disparadamente, e a mesma coisa eu digo a Leila, propago e grito e
com o maior prazer falo na frente de qualquer um. O Ciro Gomes é disparadamente o presidenciável mais honesto da história deste país. Então vocês viram aí, eu deixei esse vídeo no meu TikTok, no meu Kawaii, no meu Twitter, tá tendo uma repercussão gigantesca, tá circulando nos grupos WhatsApp, quem até quiser e puder baixar, é muito importante compartilhar esse tipo de conteúdo. Vamos ver então 3 defeitos que a Juru apontou ali. Ser inteligente. Isso aqui não dá pra negar. Você pode discordar do Ciro em algum aspecto, no outro. Mas o Ciro... Beleza, mas não dá pra discordar que ele é inteligente. Até quem vota no Lula e no Bolsonaro que não seja fanático, tem um fanático que não reconhece nada nos outros, Mas até o eleitor um pouco mais consciente do Lula e Bolsonaro reconhecem que o Ciro é alguém muito inteligente, extremamente culto, alguém que lê, que reflete, que estuda sobre assuntos os mais variados, economia, astrofísica, o Ciro também estuda e entende um pouco do assunto, educação, enfim. Então, o Ciro realmente, eu concordo com o que a Juru, é alguém muito inteligente. Sobre ser o mais preparado, não dá para negar. O Ciro foi prefeito de Fortaleza, pegando a capital do Ceará numa situação muito difícil, saiu ali depois de 1 ano e meio mais ou menos, com uma aprovação recorde. Aí, para que ele saiu? Para assumir o governo, para concorrer ao governo do Ceará. Venceu numa situação também complicada de sucessão do Tasso Gereissati. Então o Ciro aceitou esse desafio, foi eleito governador, saiu do governo do Ceará com a maior aprovação entre os governadores da época, também uma aprovação recorde. Virou ministro da Fazenda do Itamar Franco, num momento crítico, O Ciro só pega bucha assim, No momento crítico, do Brasil, porque o Plano Real estava dando certo, porém havia uma movimentação para tentar fracassar. Por quê? Porque a inflação beneficiava quem tinha muito dinheiro, prejudicava o mais pobre. Então o Ciro entrou num momento de crise ali no Ministério da Economia, com a queda do recupero, e conseguiu segurar a crise. Aí a TJLP, que é a taxa de juros a longo prazo, foi colocada também na época em que o Ciro foi ministro da Fazenda. Foi o Ciro com o Itamar que assinou a participação nos lucros e resultados das empresas. Então você que hoje recebe aí a PLR, agradece ao Ciro, porque foi ele ali como ministro que assinou essa medida super importante, que depois, na época foi medida provisória, que depois é que virou, que foi aprovada lá como lei. O Ciro então ficou até o fim do governo Itamar, aí depois ele saiu, foi estudar nos Estados Unidos, ficou muito descontente com os primeiros movimentos do Fernando Henrique como presidente, saiu do PSDB. Ele poderia ter ficado perto do poder, poderia ter ficado ali fazendo de conta que não tinha acontecido nada, mas ele, discordando das medidas do governo FHC, saiu do partido, depois concorreu à presidência, virou ministro da Integração Nacional durante o primeiro governo Lula, e foi importante porque o Ciro conseguiu tirar do papel algo que era desejado há 200 anos, que é a transposição do São Francisco. Comprou muitas brigas no bom sentido, dialogou com um, dialogou com outro, enfim, conseguiu tirar do papel essa transposição que até o Lula queria desistir. O Lula já não aguentava mais a pressão, mas o Ciro foi até o fim e conseguiu fazer com que a transposição começasse lá, durante o período em que ele ficou à frente desse ministério, além de outras medidas super importantes. Já tinha sido deputado estadual 2 vezes, foi depois deputado federal o mais votado proporcionalmente falando do Brasil, não gostou da experiência, não quis mais ser. Ele poderia ter ficado lá um eterno deputado, mas ele não gostou da experiência, não quis continuar. Além de tudo isso, Ciro é escritor, palestrante, advogado, professor, trabalhou também na iniciativa privada, então é alguém extremamente preparado e também até bolsonaristas e lulistas não fanáticos reconhecem isso. E sobre ser honesto, como o Cajuru disse lá, Ciro tem 41 anos de vida pública, nunca respondeu a um processo por corrupção, nem para ser absolvido, que pode acontecer, a pessoa é processada de forma injusta, é absolvido. Isso nem aconteceu com o Ciro, que abriu mão de 3 aposentadorias a que teria direito, legais, porém o Ciro as considera imorais. Recusou muitos outros privilégios aí ao longo da sua vida pública. E essa questão de ser honesto é mais do que obrigação. O Ciro nem fica toda hora falando disso dele mesmo, porque, insisto, é obrigação, mas num cenário em que nós estamos vivendo, até o que é obrigação, acho que é importante a gente destacar aqui. E o Ciro está aí, concorrendo pela 4ª vez à presidência da República, nunca teve e nunca terá vida fácil, assim como quem quer mudar o sistema nunca teve aqui no Brasil, nem fora do Brasil. Então realmente é um caminho
muito árduo, porém não é impossível chegar à presidência. Se o Ciro chegar, ele não vai querer reinventar a roda. Ele está falando toda hora aí que quer pegar o que deu certo lá fora, o que deu certo aqui e colocar em prática, aprimorar. O que deu errado lá fora e o que deu errado aqui dentro, não adianta insistir, porque já está pela experiência provado que não dá certo. Então, o Ciro escreveu um livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que foi o último, né? Porque já escreveu vários outros. Ele está aí lutando e lutando muito. Eu gravo isso aqui pouco antes de anunciar quem vai ser a sua vice. E para fechar esse vídeo, não é possível que seja tão difícil compreender a importância, né, de você apostar num projeto, em propostas, em ideias, porque é isso que vai tirar o Brasil do fundo do poço, não é o quanto você gosta de uma pessoa ou o quanto você odeia a outra, é o quanto aquela ideia representa de fato a possibilidade de mudar o destino da nossa nação e de melhorar a vida das pessoas, porque esse é o foco que deve ser discutido, debatido nessas eleições. Aí você tem o Ciro com essas qualidades ou defeitos, como brincou aqui o Cajuru, e você tem vários outros candidatos. O que não dá é simplesmente para você, no primeiro turno, como você vai ter 10 opções, eu acredito, tem uma galera desistindo aí, mas eu acho que vai ter umas 8, 9 ou 10, né, até o fim. É escolher aquele que você gosta mais, que tem as ideias que te representam mais, e não simplesmente fazer uma escolha de mal menor, de menos pior. Deixa para fazer isso num eventual segundo turno, se aquele melhor candidato, mais preparado, mais inteligente, mais honesto, não chegar nele. Aí lá você faz essa escolha terrível entre a coisa ruim e a coisa pior, e aí eu sei que para muita gente um é pior o outro, mas o foco no primeiro turno é escolher o melhor, o mais preparado, e o Cajuru deixou claro ali o que ele pensa sobre Ciro Gomes. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!